E aí, personal, tudo bem com você? Bom, o Wellington Figueiredo por aqui e hoje nós teremos uma aula sensacional, considero uma das aulas mais importantes que o personal trainer precisa saber, uma das aulas mais importantes aqui do nosso curso e você vai ter a oportunidade de assistir essa aula aí, ok? Nós iremos falar hoje sobre níveis de consciência do consumidor ou dos seus clientes, dos seus futuros alunos aí. Uma coisa que eu falo muito e que você tem que ter essa consciência é que não adianta nada você ter um conhecimento técnico muito bom se você não saber como vender o seu trabalho, como você vender, como você divulgar o seu trabalho, porque não adianta nada você ter todo esse conhecimento só para você. Se as pessoas não saberem o que você faz, como você faz e por que você faz, dificilmente você vai conseguir ter mais clientes, dificilmente você vai conseguir aumentar o valor da sua hora-aula ou as pessoas contratarem você como personal trainer. Então, veja bem que interessante. Às vezes você fala, pô, eu não consigo ter mais alunos. Eu não consigo aumentar o valor da minha hora-aula. Eu estou trabalhando demais e não tenho tempo para descansar, o tempo no final de semana para ficar com a minha família, para passear. Enfim, então você precisa entender algumas coisas, não só da área da educação física, mas sim de um todo, como os seus alunos e seus clientes se comportam e como que você faz, principalmente para quem ainda não tem aluno, para quem está começando ou para quem ainda é estudante, essa aula é fundamental. Então preste atenção que nós vamos falar sobre níveis de consciência. Deixa eu abrir aqui para vocês. Se eu perguntar para você o que é níveis de consciência e para que serve isso? Níveis de consciência, galera, é a primeira abordagem que você tem de uma pessoa ou ela tem de você mesmo, do que você faz, para que serve o seu produto e assim por diante. Então, ó, nós temos basicamente, pessoal, 5 tipos de níveis de consciência. Primeiro, o inconsciente. Segundo, consciente do problema, consciente da solução. O quarto aqui, consciente do produto. E o 5, completamente consciente do produto. Aqui nós estamos falando diretamente para personal trainer, então eu vou trazer a linguagem para vocês, mas esses níveis servem para qualquer coisa no mercado, são esses níveis de consciência se enquadram. Então, primeira coisa, falando aqui para personal trainer, o que é uma pessoa inconsciente da educação física? O que é uma pessoa inconsciente do nosso trabalho, né? Do personal trainer? E nós temos que saber desenvolver cada um desses níveis na cabeça das pessoas, na cabeça do seu cliente e na cabeça do seu futuro cliente. Então, por isso que eu falo que é uma das aulas mais importantes que você precisa entender e assistir e praticar isso daqui. Então, quando a pessoa é inconsciente, ó, ela não conhece seu produto, não conhece você, personal, e também nem sabe o que o seu produto, né, o seu trabalho resolve. Talvez vocês tiveram isso comigo, né? O primeiro contato que vocês tiveram comigo, vocês nem sabem para que eu preciso de você, o que eu faço e o que o meu trabalho vai resolver na sua vida. As pessoas são a mesma coisa. Então, ó, não conhece seu produto e nem sabe o problema, às vezes, que ela tem. Talvez ela nem sabe que ela tem um problema e que esse problema precisa ser resolvido. Então, cabe a nós o quê? Ó? O que nós iremos falar sobre o nosso produto para mostrar para ela, a pessoa inconsciente? As características e benefícios do nosso produto, e são coisas diferentes, característica é uma coisa, benefícios são outra coisa, e tem uma aula falando só disso, então não vou nem entrar muito nesse assunto. Ó, se falando em personal trainer, por que ela não tem resultado? Você pode falar isso para ela. Você pode gravar um vídeo, você pode postar no seu Instagram, nos seus stories, fazer publicações. Então, por isso que eu falo que é muito importante você fazer publicações, você trabalhar com rede social. As pessoas precisam ver que você existe. E também, quando eu falo em fazer publicações, são publicações dentro desse contexto, nesse sentido.
Não é para ficar publicando qualquer coisa. Você tem que fazer publicações direcionadas naquilo que você quer. Então, por que ela não tem resultado? Então, vamos supor que a pessoa ela está buscando hipertrofia, mas ela não tem resultado. Você pode gravar uma story falando sobre, por exemplo, estilos de treino ou protocolos de treino, né, drop set, vamos colocar aqui rest pause, enfim. Então, são vários protocolos de treino e você pode estudar e gravar um vídeo falando de cada um deles. Por que do jeito que ela está fazendo não funciona? Então você vai analisar um perfil dela ou colocar informações sobre isso. Galera, se você busca hipertrofia, se você treinar fofo, você não vai ter. Se você não dormir bem, você não vai ter. Se você não se alimentar bem, você não vai ter. Então, talvez ela não saiba disso. Isso para ela é uma coisa inconsciente. Ela quer buscar uma coisa, só que ela não sabe como. E essas informações para ela são coisas que, ela não tem acesso a um personal trainer. Se você quer emagrecer, você precisa de um personal trainer. E aí entra características e benefícios do seu produto que a pessoa não sabe. Então, quando você começa a colocar isso, já começa a se tornar uma coisa consciente na mente dela. Então, ela não tinha consciência, era uma pessoa totalmente inconsciente daquilo. E quando você aparece falando, se comunicando, a pessoa se torna consciente daquilo que ela precisa. É que nem eu estou falando aqui. Quem de vocês, qual personal trainer não quer ganhar mais? Não quer aumentar o valor da sua aula, ter mais alunos, enfim, tá? Isso todo mundo quer. Mas para que isso aconteça, você precisa entender como vender o seu trabalho, como fazer marketing do seu trabalho, como as pessoas pensam. Senão, você não vai conseguir aumentar o valor do seu trabalho, você não vai ter um posicionamento, você não vai aumentar o valor de como as pessoas te veem. Então, são coisas que vocês talvez não sabiam e estão sabendo agora. Então, era inconsciente até então para vocês. Quando a pessoa se torna consciente do problema, o que acontece? O consumidor que de alguma maneira sabe que tem um problema, mas não sabe como resolver. Então, agora a pessoa passa a ter consciência que ela tem um problema. Personal trainer é uma empresa, e uma empresa precisa ter marketing, precisa saber de marketing, precisa saber de vendas, de gestão, de administração. Então, vocês estão vendo como é complexo? A mesma coisa a pessoa. Ela passa a ter consciência que ela tem um problema. Pode ser hipertensão, diabetes, ou para quem busca hipertrofia. Então, ela sabe que ela tem um problema naquilo. E agora, ela não sabe como vai resolver. Como que ela vai resolver esse problema? E aí que entra novamente o seu trabalho. Usando essa técnica, você terá esse resultado. É o que eu estou falando para vocês aqui. Se vocês usarem essa técnica de níveis de consciência, com certeza você vai aumentar o seu resultado nas suas vendas, você vai conseguir aumentar o valor da sua aula usando níveis de consciência. E você vai passar isso para os seus alunos. Como que ele vai emagrecer mais rápido? Como que ele vai ter hipertrofia mais rápido? E aí entra as técnicas que eu falei para vocês ali no começo. Aí entra o conhecimento específico da nossa área de personal trainer. Depois que a pessoa já sabe que ela tem um problema, ela sabe que você pode resolver o problema dela usando técnica, usando o seu treinamento, usando o seu método. Aqui, ela já está consciente da solução. Aqui, o cliente já sabe como resolver o problema. O cliente já sabe como resolver o problema. Deixa eu botar aqui, beleza. Preciso de um personal. Então ela sabe que para ela resolver o problema dela, ela precisa de um personal trainer. E é interessante, galera, que talvez às vezes não é nem você que vai fazer ela ter consciência dessas duas partes aqui, que ela precisa de um personal, que o personal pode resolver o problema dela. Pode ser que às vezes ela assistindo um jornal, ela vê isso, talvez que ela lendo uma revista, vendo uma reportagem, ou alguma aluna, alguma amiga falou para ele ou para ela, e ela sabe que para resolver o problema dela precisa de um personal trainer. Só que daí entra o que? O nosso papel, o seu papel de ter uma rede social estruturada, de ter uma divulgação boa do seu trabalho. Por quê?
Porque não basta ela precisar só de um personal, ela precisa de você como personal trainer dela. E aí que entra, no meu caso, o meu trabalho, fazer que você se torne um personal diferenciado dos demais. Porque personal trainer, professor de educação física, tem um monte e cada ano se formam mais personal trainer. E como que você vai se destacar? Como que você vai se destacar no meio da multidão para que essas pessoas contratem sua consultoria online, que essas pessoas paguem o valor que você está cobrando na sua hora-aula? É a mesma coisa aqui para vocês. Hoje nós vemos várias pessoas falando de mentoria para personal trainer, falando de vendas para personal trainer, mas muitas pessoas não têm nem experiência, nunca foram personal trainer e muitas pessoas acabam acreditando nisso. Você está entendendo? Então, não basta ela querer um personal para escolher, para resolver o problema dela, tem que ser você. Então, por isso que você tem que ser diferenciado e precisa saber como vender e divulgar o seu trabalho. Talvez seja por isso que você ainda não alcançou os seus objetivos e está aí remando contra a maré. Depois que ela tem consciência da solução e que você pode resolver a solução dela, ela precisa ter consciência do seu produto, daquilo que você faz e do trabalho que você faz, da sua hora-aula, enfim. Olha lá, o cliente já sabe que tem um problema e precisa de um personal, mas não tem certeza que ele será totalmente eficaz. Então, ela sabe que precisa de um personal trainer, ela sabe que precisa fazer exercício, que precisa ir na academia, enfim. Mas como que ela vai escolher você? Como que você vai conscientizar isso para ela? Como você vai convencer ela que você tem que ser o personal trainer dela? E aí que entra o seu trabalho, as suas provas sociais, mostrar aquilo que você faz, mostrar os seus estudos, as suas capacitações, é aí que entra a sua condição. E também você precisa saber como quebrar essas objeções. E eu tenho aqui no curso tem uma aula só sobre quebra de objeções, sobre prova social, sobre posicionamento, sobre venda, sobre marketing, enfim. Então aqui é só um resumo e você precisa saber e precisa divulgar, fazer posts em relação a isso, posts de antes e depois, post de você treinando seus alunos, que tudo isso se torna uma prova social. Quebra de objeções, como que você vai convencer ela que ela consegue, como você vai convencer ela que o seu produto vai resolver a situação dela. Então você tem que ter essa estrutura na sua mente. Como eu disse anteriormente, tem muita gente ensinando personal trainer, sendo que nunca foi personal, sendo que nunca esteve numa sala de musculação, nunca trabalhou 10 horas por dia, 11 horas por dia, que é a média da nossa rotina, acordou 5 horas da manhã e quer ensinar o personal a faturar mais, sendo que nunca passou por aquilo. Como que eu faço isso? O que eu uso de prova social? Eu uso os meus resultados. Eu uso tudo que eu já conquistei até hoje. Como vocês já viram ou vão ver em algum momento nas minhas publicações, nas minhas aulas, nos meus cursos, eu comecei do nada, eu era estagiário numa academia e essas estruturas que eu estou passando para vocês foi com isso, sabendo vender o meu trabalho, sabendo divulgar o meu trabalho, que eu consegui ir alavancando e crescendo, aumentando o valor da minha hora-aula. Hoje, eu tenho 2 unidades, a Hardfish tem 2 unidades, uma de musculação, uma de funcional, de cross, de dança, enfim. E hoje nós temos sede própria, um prédio próprio, enfim. Então, a minha maior prova social, além dos alunos, que hoje eu já seleciono, não dou aula mais o dia inteiro, enfim. A minha maior prova social são os resultados que eu tive e que eu tenho. Então, também muito cuidado com quem vocês seguem, com quem vocês tomam como referência, porque às vezes não sabe nada da nossa experiência do dia a dia e quer ensinar você alguma coisa. E para finalizar aqui, quando a pessoa já está consciente do seu produto, ela já está completamente consciente do seu produto. Então, uma coisa ela está consciente do seu produto, só que daí tem várias objeções
antes dela comprar ou não. Quando ela está completamente consciente que o seu produto, que você é o personal que vai ajudar ela vai comprar. Então aqui, ó, o consumidor não tem dúvidas, ele já sabe que precisa comprar ou contratar o seu serviço e já tomou essa decisão na mente dele. E aí é só você fazer o quê? A sua oferta. É só você falar o valor da sua hora-aula, colocar as suas condições, porque depois que você já desenvolveu essa estrutura na cabeça dela, fatalmente ela vai comprar, ela vai pagar o valor que você quer, porque ela sabe que você vai mudar a vida dela, que seu produto vai mudar a vida dela e tem que mudar, galera. Eu falo que personal trainer nós temos que fazer um trabalho bom, porque se todos os profissionais forem, né, se fossem bons profissionais que realmente tivessem interesse em mudar a vida das pessoas, com certeza nós teríamos muito mais valor. Né? Poderíamos chegar aí talvez não no topo do médico, até porque nós somos da área da saúde, mas até fisioterapeutas têm mais valor do que um personal trainer. A gente vê muita gente ruim no mercado. Então, seja um personal diferenciado, use essa estrutura, domine essa estrutura que eu estou passando para vocês aqui. Não só essa aqui é um pedacinho só de um todo que o personal trainer precisa desenvolver para ser diferenciado. A única coisa que vai fazer você se diferenciar no mercado é o seu conhecimento, o seu esforço. E para isso você precisa dominar esses níveis de consciência, saber vender o seu trabalho e saber divulgar o seu trabalho, além do conhecimento técnico, que isso é fundamental. Quanto mais você se torna profissional, quanto mais você investe na sua carreira de forma correta, tem uma mentalidade boa, com certeza você vai ser um diferenciado na sua região e na sua cidade e vai ganhar mais dinheiro, vai faturar cada vez mais com o seu trabalho. E esse é o meu objetivo aqui e minha missão, fazer que os personal trainers cada dia, né, se tornem melhores, se tornem melhor profissionais da nossa área e que realmente alcance seus sonhos e seus objetivos com o trabalho de personal trainer. Beleza? Então, essa foi uma aula especial para você que vai te ajudar muito na sua caminhada. Um abraço.